Muito obrigado. Agradeço aqui na pessoa do Dr. Márcio, que está na direção da escola hoje e que será o nosso próximo diretor, o convite que foi formulado pela Imagens. Agradeço também os coordenadores, Dr. João Batista e doutora Vivian, pelo convite. E cumprimento a todos os colegas, né, muitos a oportunidade também de rever, porque é nesses momentos que a gente consegue se reencontrar para poder trocar ideias. Então, eu agradeço também então, essa oportunidade e desejo então, a todos um bom curso e um aproveitamento exitoso, que o que nós formos debater aqui seja útil para nossas vidas e para a nossa carreira enquanto também magistrados, né? Também dos nossos servidores e da jurisdição. Então, também tem essa utilidade mais ampla. Eu, na terceira turma recursal de Santa Catarina, é a turma especializada na área, então, que trata dessas matérias de regimes próprios. Nós temos um volume lá bastante considerado, em virtude da Universidade Federal, em virtude dos próprios servidores do Judiciário. Então, nós temos um volume bem significativo, pelo menos na turma que eu participo, junto com o Gilson Jacobsen, colega, e o doutor Antônio Schenkel do Amaral e Silva, e o nosso suplente também, doutor Adamastor Turnes, que é um suplente presente de forma constante na nossa turma lá. Então, eu pediria, se for possível, o microfone para poder falar de pé, se for possível. Agradeceria. Tá? Obrigado. Eu também vou passar para a plateia. Bom, o primeiro ponto que nós vamos tratar, então, é justamente tentar fazer uma evolução. Por que fazer uma evolução? Advendo da Constituição, nós tivemos várias emendas constitucionais, mudando muitos regimes próprios de lá para cá, e nós estamos na iminência de uma nova reforma, que é a PEC 06, que está nos deixando todo mundo prejudicados, né? Ou preocupados, o termo mais apropriado, porque seremos prejudicados, né? Então, esse é o ponto importante que, nessa primeira fala e nesse primeiro diálogo que eu gostaria de ter, é para nós compreendermos o que evoluiu da Constituição de 88 para cá e a perspectiva que nós teremos em relação às mudanças que estão na PEC 06, que está para ser votada também no Congresso Nacional, o que isso pode implicar e que isso pode resultar. Pois bem, então, a questão dos regimes previdenciários, que na Constituição nos estabelece, o regime geral, né, a previdência complementar, e os próprios, né? E nós temos uma discussão sempre, a questão dos militares das Forças Armadas, se seriam realmente um regime previdenciário ou não, por causa da reserva remunerada, transferência, e que, no caso, não está na PEC 06, mas um projeto de lei, que é o de número 1645, que altera a Lei 6.880, que trata da questão da reserva remunerada dos militares. Pois bem, então, quais foram as emendas constitucionais depois da Constituição de 88 que modificaram o nosso sistema e que têm influência no dia a dia? Então, nós tivemos desde a emenda 3, a 20, a 41, 47, 70, 88 e agora nós estamos com a PEC 6 no caminho. Primeiramente, o que a emenda constitucional número 3 tratou especificamente e que nos afetou? Foi a emenda que, na verdade, constitucionalizou a questão do princípio contributivo para os regimes próprios, porque os regimes próprios, ou a aposentadoria nos regimes próprios, era como um prêmio para o servidor no sentido de uma continuidade do pagamento de um benefício depois da aposentadoria, ia para a inatividade remunerada, sem ser um modelo de previdência, sem ser um modelo de regime de previdência. Então, foi a emenda que constitucionalizou. Depois nós tivemos a emenda número 20, de 98, na época Fernando Henrique era presidente, e que foi uma emenda que alterou bastante as regras. Nós poderíamos dizer que foi nela que nós tivemos a inclusão da idade mínima para aposentadoria, nas regras permanentes, de 60 anos para o homem e 55 para a mulher. Naquela emenda também se objetivava
mudar no regime geral a idade de 55 e 60 para aposentadoria por tempo de contribuição. Não foi aprovada e até hoje veio esse debate aí que se criou o fator previdenciário lá e tudo mais. Mas nos regimes próprios nós tivemos a aprovação dessa questão da idade mínima. Nas regras de transição, foi criada então uma regra de 53 anos para o homem, 48 para as mulheres e o pedágio de 20% para a aposentadoria integral e 40% para a proporcional. Por quê? Porque a emenda 20 acabou com a aposentadoria proporcional e passou a ser apenas a aposentadoria integral. Vale lembrar que, então, antes da emenda 20, não tinha idade mínima para aposentadoria nos regimes próprios. Nessa mesma emenda, foi aumentado o tempo no serviço público para 10 anos, que não havia essa necessidade, exigia 5 no cargo, então passou a ser necessário 10 de serviço público e 5 no cargo. Também essa emenda, ela proibiu a contagem de tempo ficto, que é o exemplo que era muito usado, a contagem de licença-prêmio em dobro para fins de aposentadoria. Então, isso ficou sendo vedado e tem uma discussão que tem até hoje no Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, se conversão de tempo especial para comum é ficto ou não é para fins de aposentadoria, né? Que depois será tratado mais à frente, é um dos temas até que a desembargadora Vivian vai trabalhar na sexta-feira. Mas veio essa vedação. Foi essa emenda que retirou também dos magistrados o direito à aposentadoria na forma como estava no artigo 93(6) da Constituição. Então, naquela época, por exemplo, antes da emenda 20, qual era a perspectiva? Eu entrei em 96 na magistratura. 30 anos de serviço, com 5 no cargo de juiz, já dá para aposentar. Eu estaria aposentado com 44 anos se aquela regra estivesse em vigor. O Ivuri provavelmente também já estaria aposentado, né, Ivuri? Então, porque era a regra que vigorava. Então, veio a emenda 20 e disse assim, não, juízes, membros do Ministério Público, todos serão tratados como servidores públicos, não havendo mais a diferenciação de regras. E isso está levando até hoje uma discussão, por exemplo, se o tempo de serviço público anterior à emenda 20 pode contar, no caso, com os 17% de acréscimo. Lembro que o CNJ mandou averbar e depois houve uma determinação para desaverbação dos 17% anterior à emenda 20 de 98. E tem uma discussão nisso que está lá no Supremo Tribunal Federal, com o ministro, que teve um agravo lá com o ministro Barroso, e isso está para o plenário do Supremo para dizer se o período anterior à emenda 20, para os magistrados, o homem tem o direito a contar o acréscimo dos 17% de todo o período anterior. Porque foi essa emenda 20, então, que modificou e os magistrados, o homem, passaram também a ser necessário 35 anos de contribuição, as mulheres 30, com a idade mínima de 60 e 55. Também houve a constitucionalização do pilar de previdência complementar. Então, já veio na própria emenda 20 a possibilidade de criação de previdência complementar para os regimes próprios. Então, já começou nesses termos. Aí, na sequência, nós já tivemos a emenda constitucional 41, de 31 de dezembro de 2003. Quais foram as principais mudanças dessa emenda constitucional? A primeira delas foi o fim da integralidade da paridade, né? Passando os benefícios serem calculados pela média contributiva, os 80% maiores salários de contribuição. Isso para quem então ingressou no sistema após a emenda 41, já perdeu o direito à integralidade e paridade, sendo pela média contributiva, e quem já estava, surgiram as regras de transição, que nós vamos falar a respeito. As regras de transição, então, na emenda 41, passaram a exigir, para quem já estava no sistema, para garantir integralidade e paridade, a idade de 60 anos para o homem e 55 para as mulheres.
Então, mesma idade da regra permanente, mas com a possibilidade ainda de se manter integralidade e paridade, desde que cumprir determinado tempo no cargo e tempo de serviço público. Aí veio também, com a emenda 41, a mudança na pensão por morte. Ou seja, antes a pensão por morte garantia a integralidade. Aí veio a regra de até o teto do regime geral ser integral e aquilo que ultrapassar o teto, 70%. Então, uma redução de 30% naquilo que ultrapassasse o teto. Então, na mudança também da pensão por morte. A emenda 41 também veio com um forte viés de convergência entre os regimes próprio e geral. Tanto é que teve a previsão de que, ao criar regime de previdência complementar, o teto do regime próprio passa a ser o mesmo teto do regime geral. Então, igualando os tetos previdenciários, 5.500 e poucos reais, que é o de 2019. Criou-se também o abono de permanência, o chamado pé na cova, para quem cumprisse os requisitos para a aposentadoria. Então, o grande desejo hoje de quem está na ativa é preencher os requisitos da aposentadoria para continuar trabalhando e receber o abono de permanência, que é a devolução do valor das contribuições como em forma de abono. Matéria que é discutida hoje também ainda, tem várias discussões, da natureza desse abono, se teria incidência de imposto de renda ou não. O STJ se inclina, as decisões sempre pela incidência de imposto de renda sobre o valor pago a título de abono, mas então passou-se a ter o abono. Também se tratou das contribuições previdenciárias de servidores inativos e pensionistas. E vejam bem, nós tínhamos a contribuição dos ativos e agora também passou-se a constitucionalizar contribuição dos inativos e dos pensionistas, que foi regulamentado depois em 2004. Hoje a nossa alíquota é 11%, e os inativos também pagam 11% sobre aquilo que ultrapassar o teto do regime geral, tanto vale para inativos e pensionistas. Também foram fixadas novas regras para a instituição da Previdência Complementar, criando-se, então, novos dispositivos com a Previdência Complementar que nós tivemos instituída em 2012 no Serviço Público Federal. Visto isso, veio na sequência a Emenda Constitucional 47. A Emenda 47 foi benéfica, por quê? Porque na Emenda 41, a regra era 60 e 55. Veio a regra da Emenda 47 e diz o seguinte, não, se alguém tiver mais do que 35 anos de contribuição homem ou mais de 30 mulher, cada ano a mais de contribuição reduz um de idade, desde que somada a regra e tenhamos 95 para os homens, entre idade e tempo de contribuição, e a regra do 85 para a mulher, entre idade e tempo de contribuição. Preenchidos os requisitos, é possível, então, receber o abono se não se aposentar, ou, indo para a aposentadoria, manter a regra da integralidade e da paridade. Então, isso foi da Emenda 47. Aí, de seguida, veio a Emenda Constitucional número 70, que tratou das aposentadorias por invalidez, corrigindo uma questão que era a ausência de uma regra de previsão expressa para quem se aposentasse por invalidez e tivesse entrado antes de 2013 da integralidade da paridade. Então, dizendo para quem entrou antes da Emenda 41, é garantido integralidade e paridade, independente do momento que for a aposentadoria, desde que a aposentadoria fosse por acidente de serviço, moléstia grave ou doença grave, E também foi alterada a forma de reajuste da pensão por morte dos benefícios decorrentes dessa aposentadoria, garantindo integralidade e paridade. Aí veio a Emenda Constitucional 88, que alterou a questão da regra
da aposentadoria compulsória, elevando de 70 para 75 anos. E aí, nisso, podendo, por lei complementar, na emenda falava de ministros de tribunais superiores, e por meio de lei complementar, podendo ser estendido aos demais servidores e magistrados. E aí veio a lei complementar 152 de 2015, estendendo para todos os servidores públicos a possibilidade da compulsória aos 75 anos. Certo? Então, isso foi a emenda 88. Então, essas reformas todas, essas mudanças, o que nós podemos constatar? Que quebrou a tradição secular de que a aposentadoria de servidores públicos decorria de mero exercício do cargo, então, que sendo desnecessária qualquer contribuição, passando a ser, então, estabelecida uma aposentadoria custeada por contribuições dos servidores, do Estado e também dos inativos e pensionistas. As regras, então, foram se tornando mais rígidas para a concessão das aposentadorias e das pensões, né? E resultando na redação atual, que é a que nós temos hoje vigente no artigo 40, dizendo que aos servidores titulares de cargos efetivos, União do Estado, Distrito Federal, porque os regimes próprios se aplicam a todos os entes federativos, embora nós tenhamos mais de 3 mil municípios que não instituíram regimes próprios, e na falta de instituição aplica-se o regime geral, e o caráter contributivo das aposentadorias com o objetivo de ter equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. Então, essa seria uma pequena evolução do que aconteceu da Constituição até esse momento que nós nos encontramos, certo? Esse é o nosso momento atual, um momento que a gente ainda tem perspectiva, quem entrou antes de 2003, de ter a integralidade e paridade, quem entrou depois, média contributiva, e ainda nós temos a questão, só voltando um pouquinho aqui, depois eu volto aqui, do como foi instituída a Previdência Complementar pela Lei 12.618, no caso do Judiciário, 14/10/2013, quando foi implantado o fundo do regime próprio, quem entrou depois dessa data tem só direito a receber o teto do regime geral. Por isso que nós temos hoje aqui na nossa sala juízes que estão nas 3 regras. Né? Então, nós vamos ter aqui o que acontece. Nós temos aqui juízes que entraram antes de 98, certo? Temos os que entraram entre 98 e 2003. Porque aquela regra do 85-95 só vale para quem entrou antes de 98. Quem entrou de 98 a 2003, afinal, não tem a regra do 85-95. Tem que ter os 60 anos, pelo menos, de idade, homem, 55 mulher. Nós temos os que entraram entre 2003, ou janeiro de 2004, melhor, até a regra da Previdência Complementar. Então, 100% da média contributiva, sem integralidade e paridade. E nós temos quem entrou depois, que recebe o teto do regime geral, e acima disso, Previdência Complementar. E nós temos ainda a possibilidade de quem entrou antes de todas essas datas e migrou, saindo do regime que estava vinculado, para ficar com o novo, contribuindo para o teto do regime geral, né? Os 11% sobre os 5 mil e pouco, e o resto liberado, como o próprio Erlon aqui me disse que aderiu, Júlio, né? Quantos aqui, só para ter uma ideia, quantos fizeram migração optando pelo novo sistema? Bom, um número considerável, né? Até o Márcio fez também essa migração. Então vejam bem, nós temos aqui um número considerável da migração. Então vejam bem, nós hoje estamos numa carreira em que cada um tem o seu modelo e suas perspectivas de aposentadoria. Certo? Então, foi essa evolução que nós tivemos ao longo desses últimos 20 anos. No modelo que nós estamos hoje, qual é
o receio, o que vocês veem de como nós estamos? Esse modelo tem futuro, não tem futuro? Até o momento da nossa aposentadoria, nós teremos alguma melhora ou piora considerável ainda? O que vocês imaginam? Diga lá, Aaron. Eu acho que o custo de produção é altíssimo. Porque cada um que migrou aqui... Pode falar no microfone, por favor? Só se uma perguntinha, será que o ar não está desligado? Vou ligar. A minha avaliação é mais ou menos a seguinte, né? O custo de produção é muito alto, né? Não, tá ligado? Tá ligado. É porque todos os servidores que migraram e todos que entraram depois da instituição da Previdência, complementar dos servidores públicos, todos eles passam a ter um recolhimento menor, então se arrecada menos. E aquela situação que se fala hoje como justificando a reforma da Previdência Social, né? Aquele gráficozinho da pirâmide que vai entortando, vai ficando cada vez mais gordinha a base, cada vez mais complicado para manter projeções para 2040, 2050. Se projetar isso na situação da RPPS, vai ser a situação semelhante, né? Cada vez você vai ter menos pessoas contribuindo sob integralidade para manter benefícios integrais, em tese, com paridade de integralidade. Então, me parece que essa situação envolvendo a Previdência no RPPS é algo bastante preocupante, porque a tendência é que se escasseie cada vez mais a arrecadação e não aumente, né? E o custo de pagamento cada vez vai aumentar mais. Obviamente, quem está no sistema e está com paridade de integralidade vai sair e vai, entre aspas, comer um pouquinho mais desse bolo. Enfim, é o que eu imagino. Quem fez migração, por exemplo, Júlio, por que você migrou, Júlio? Qual é a motivação que te fez sair de uma regra que tu teria integralidade e paridade para optar pela contribuição pelo teto do regime geral, fugindo das regras que a gente briga na reforma? O Marcelo está aí, que é nosso representante da JUF também, que a grande briga da magistratura é pela manutenção da integralidade e paridade. Aí, vários colegas, inclusive o Marcelo, que luta por isso na JUF, Júlio, que é dos mais antigos. Por que vocês migraram, para tu tentar entender? Bem, a questão é o seguinte, eu não fazia nem ideia que esse negócio existia, essa possibilidade de migração. Aí um dia o Marcelo foi lá no meu gabinete lá conversar, ele disse, pois já, Júlio, tem um tal de benefício especial. Eu disse, pô, o que é isso, cara? Não, é lei tal, não sei o que e tal. Aí fui começar a estudar. A hora que eu li aquilo ali, disse, bem, é nisso aí que eu vou, porque nos próximos 10 anos, provavelmente, o regime vai ser alterado umas 15 vezes, e até lá vai estar todo mundo recebendo um salário mínimo, então o negócio é migrar e deixar de pagar a integralidade da contribuição. E assim, na verdade, o que acontece? Pensando no futuro, eu não imagino que eu vá me aposentar. A impressão que eu tenho é que eu vá até o último dia ali da compulsória se eu não partir antes, né? Então, eu disse, para que eu vou ficar pagando, né? Para um negócio que talvez, assim... Então, porque isso aí, na verdade, é uma aposta, né? A gente faz uma aposta. Mas, assim, além da questão financeira, que para mim não é tanto... não é tão determinante, a questão é mais de paz de espírito, né? Então, assim, abre o jornal, Folha de São Paulo, está lá. Projeto da reforma da Previdência vai ser votado essa semana. Para mim é relevante, né? Vai acabar a paridade e integralidade. Para mim é relevante. Então, eu já nem me esquento mais com isso. Então, não fico naquela, meu Deus, será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? Nós temos um colega que estava até torcendo para ter uma guerra com a Venezuela, para esse projeto não ser aprovado, que ele se aposenta agora em setembro, do Edivaldo. Ele estava torcendo pela guerra com a Venezuela, mas não saiu, mas agora talvez o negócio demore um pouco mais. Então, em suma, é isso. É a questão financeira e ter um pouco de paz de espírito para continuar trabalhando. Não sei se o Marcelo tem alguma outra ideia. É uma decisão bem particular, né? É aquela história, né? Quando se fala que o advogado dele mesmo é o pior advogado que se pode contratar, né? A gente também, para decidir o que se refere a nós, principalmente dentro de um prazo tão longo,
é muito difícil. Mas eu também optei, tendo por ideia isso que já foi falado, e só para lembrar os colegas que a emenda 20, ela deve ter pelo menos umas 5 ações diretas de inconstitucionalidade lá no Supremo, paradas, e que nunca vão ser julgadas, porque, né, há uma tese muito boa de que não caberia essa mudança por emenda constitucional sem a iniciativa do Supremo. Então, isso só para tentar mostrar que tudo que a gente for em nosso benefício nos próximos 10, 15 anos, a não ser que realmente haja democracia na Venezuela, como o Júlio falou, nossa situação não vai melhorar, né? Nossos direitos, benefícios só vêm caindo ao longo do tempo. O Lázaro mostrou ali a evolução ou involução em relação ao nosso regime previdenciário. E esse estigma que foi passado aí pegou. Nós somos os privilegiados. Nós merecemos apanhar em praça pública e ainda pedir desculpa. E quem está lá né, mais próximo, a gente lá da JUF, enfim, eu nesse mandato, é muito difícil chegar lá e conversar com o deputado, como já a gente ouve uma vez ou outra, mas tem que mostrar que nós somos uma carreira de Estado, somos uma carreira diferente. Os caras vão ouvir porque ele tem um pouco de educação, mas eles estão um pouco se lixando para a gente, né? E sem se falar que os congressistas lá estão, a sua grande maioria, contrários a toda essa onda de combate à corrupção. E, sendo mais direto, no meu caso, é deixar de pagar. Agora, no mínimo, vai para 14%. Ninguém duvida que vai, no mínimo, para 14% a contribuição previdenciária. Então, ao invés de contribuir sobre aquele total que lá na frente eu não vou receber, eu fico com aquilo ali, pago dívida, enfim, qualquer coisa, e procurar alguma coisa para tentar melhorar o futuro. Não tinha, fiz semana passada um seguro de vida, e outras coisas aí que eu ia ter que correr atrás, infelizmente. Abrir os olhos de que existe vida fora da magistratura. Muito bem. Então deu para ver alguns depoimentos, a perspectiva e a lógica ou motivação, pelo menos, de algumas migrações, né? É importante esse depoimento, para a gente poder prosseguir depois. O Supremo aqui também, em algumas decisões, nesse tema 163, ressaltou o caráter contributivo, no caso do regime próprio, e também o princípio da solidariedade, no sentido que ele sempre ressalta isso, quando analisou a questão da contribuição dos inativos e pensionistas, e, por outro lado, também o caráter contributivo no sentido da não contribuição sobre terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno, de insalubridade, porque são parcelas que não incorporam a aposentadoria no caso de quem tem integralidade ou paridade, tendo em vista que essas parcelas elas não incorporam na remuneração do cargo efetivo, que é o que se leva para a aposentadoria na integralidade e paridade. As normas infraconstitucionais que nós temos no âmbito dos regimes próprios, tem na 812, só que a 812 ela tem os dispositivos, muitos deles que não estão com redação em conformidade com o texto constitucional, porque não foram atualizados. E tem sempre havido algumas mudanças. Por exemplo, agora nós tivemos a medida provisória 871, que o texto foi aprovado e falta a sanção presidencial, que está mexendo também na 812 novamente. Uma das mudanças até que eu estava observando, que depois o Daniel vai tratar isso com vocês, mas, por exemplo, a pensão por morte, cônjuge ou companheiro deixa de ser dependente presumido, vai ter que comprovar a dependência econômica. Então, vocês imaginam a situação, né? Se um de nós aqui que tiver cônjuge ou companheiro vier a falecer, que se ela tiver alguma renda ou, de repente, não vai mais conseguir nem se habilitar a pensão por morte. Então, uma mudança drástica. No regime geral, ainda mantém a presunção
de dependência econômica de cônjuge e companheiro, que estão na classe 1. Agora vem uma mudança por MP, ninguém debateu, ninguém discutiu, mudou a 812 para dizer que cônjuge e companheiro não tem mais dependência econômica presumida, tem que ser comprovada. Então, só para vocês verem como é mudada a Lei 812 e vai gerar interferência nessa questão da concessão dos benefícios de uma maneira drástica, né? Então, isso prejudica e nos deixa de cabelo em pé, né? Principalmente porque, de repente, o que vai ser a condição de dispensa da dependência econômica? Se alguém tiver cônjuge, companheiro que tiver uma renda de 5 mil, já deixa de ser dependência, né? Então, tudo isso é muito... são mudanças que estão ocorrendo, como dizer assim, uma involução, está piorando, né? A Lei 9.717, então, é a lei geral dos regimes próprios, que tem as regras tanto para a da União, quanto para os estados e municípios do Distrito Federal. Então, seria a norma geral dos regimes próprios, é a Lei 9.717. A 812 é o dos servidores públicos federais, com algumas regras, né? A lei da contribuição é essa 10.887 de 2004, que além da contribuição também trata da fórmula de cálculo dos benefícios, igualando do regime geral, dos 80% maiores salários de contribuição. E nós temos essa orientação normativa, que era do antigo Ministério da Previdência e da Secretaria de Previdência Social, que regulamenta os regimes próprios, que é essa número 2 de 2009, com alterações posteriores, né? Como se fosse a IN 47 do regime geral, nós temos essa ON 02 de 2009 nos regimes próprios, com bastante regrinhas também. Bom, então, aí vem todas as dúvidas que surgem sobre regras de transição, o que nós vamos acontecer. E aí vem agora o debate atual, o momento que nós estamos enfrentando, que é o da PEC 06. Justamente, no início se falava em reforma da Previdência, daí foi mudado para nova Previdência. São duas palavras-chave nessa proposta, nova Previdência e corte de privilégios. Por quê? Porque a impressão de dizer que é nova Previdência, com tudo que é novo, a gente tem a sensação de que é melhor, né? Do que é velho, do que é reformado. Não é isso a sensação que dá? Bom, aquilo que é novo deve ser melhor. E quando fala em cortar privilégios, ninguém se acha privilegiado. Acho que os outros podem ser privilegiados, então vai ser cortado dos outros e não de si próprio. Então são essas as palavras para vender a ideia da PEC 06. Nova Previdência e corte de privilégios. Então isso daria uma nova perspectiva e que seria de modernidade, que destravaria o Brasil dessa falta de crescimento e assim por diante. Muito bem. As razões, o Erlon estava falando há pouco da pirâmide, realmente, as razões para uma mudança e que embasa essa reforma, um dos pontos é o envelhecimento populacional brasileiro, a sobrevida maior e a queda de fecundidade, como nós vamos ver os números na sequência, a diminuição do número médio de filhos, e a pirâmide, então, está, na verdade, ficando invertida. Nós temos uma base que antes era bem larga, está estreitando e vai aumentar o ápice dela. E a existência de déficit do sistema. Então, só para nós termos uma ideia, na demografia, aqui é a curva da evolução da taxa de fecundidade no Brasil. Então, ela está diminuindo, aqui ela pegou, para nós olharmos aqui de 1980, mas se nós descermos um pouquinho mais, as famílias mais antigas tinham 7, 8 filhos como regra, né? E hoje, atualmente, nós estamos com 1,8 a média de filhos por casal e ainda vai ter uma pequena queda. Então, isso dá uma redução da taxa de fecundidade, menos pessoas ingressando no mercado de trabalho, portanto, menos arrecadação. E aqui, essas que estão subindo, é a expectativa de sobrevida a partir da concessão dos benefícios previdenciários, o tempo de duração do benefício. Então, nós temos uma projeção que está aumentando desde 1990
2080, cada vez mais. Então, na medida em que alguém passa a receber o benefício, ele recebe o benefício por mais tempo. Então, isso vai aumentando a necessidade de recursos para fazer frente à Previdência. Aí o número de idosos, comparando também de idosos e número de trabalhadores na idade economicamente ativa, também vai reduzindo aos poucos com o tempo. Então, nós teremos um aumento da população de idosos e uma diminuição gradual de pessoas na idade economicamente ativa. Aí gera as pirâmides que nós temos aqui. Em 2013, ainda nós tínhamos uma base um pouquinho melhor, mas já está diminuindo o número de jovens, né? 2040 a gente já começa a ver que ela fica mais gordinha no meio, e 2060 a projeção mostra mais gente idosa do que gente jovem. E aí nós temos do lado direito as mulheres e do lado esquerdo os homens, mostrando ainda que as mulheres continuarão a viver mais do que os homens no futuro, né? Então, já hoje já vivem mais, e a perspectiva é que continuem a viver ainda mais do que os homens, então nós teremos mais mulheres idosas do que homens no futuro. Basta ver aqui, né, as projeções que se fazem. Então, por isso também uma das justificativas para elevar ou igualar a idade da aposentadoria das mulheres com os homens, até porque elas têm uma perspectiva maior de vida. Então, essa é a demografia que explica e justifica essa mudança ou essa proposta em relação às mulheres. Com relação ao déficit, né? Qual é o déficit apresentado para que a gente compreenda um pouquinho esse debate? No regime geral, em 2018, de acordo com a PEC, teria ocasionado um déficit de 195 bilhões. O urbano 81 e o rural 113. Então, isso vem das aposentadorias do regime geral. O valor médio das aposentadorias do regime geral, R$ 1.371. Né? Nos regimes próprios da União, ou melhor, no regime próprio da União, o déficit de 2018 foi de 51,2 bilhões. Forças Armadas, 18, e todos os regimes juntos, inclusive de estados e municípios, em 2018, 362 bilhões. Esse seria o dado apresentado. Ele é contestado, nós tivemos em 2017 uma CPI lá no Congresso, que dizia que esse déficit não existiria por causa da forma de análise dos números. Quando se analisa números da Seguridade Social com toda a arrecadação, o déficit do regime geral desapareceria porque as contribuições que foram criadas com a Constituição de 88, sobre folha, sobre faturamento, lucro e outras, supriria essa questão do rural, por exemplo, e de outras necessidades também do urbano, então haveria um equilíbrio. A Anfip defendeu muito isso também, e nos últimos 2 anos a Anfip acabou revendo o número e está apresentando um pequeno déficit em relação à Seguridade Social como um todo, mas algo muito pequeno. E aí diz também a CPI que toda vez que se quer fazer reforma da Previdência, o governo infla o déficit com contas falsas, né, para justificar a proposta de emenda que queira fazer. Aí vem as questões polêmicas e que nós vamos enfrentar no dia a dia, caso essa proposta for aprovada. A primeira delas é envolvendo a desconstitucionalização das regras de concessão dos benefícios, tanto para regime próprios como para regime geral. E isso vem com o aspecto de segurança jurídica, princípio da confiança. Ou seja, se alguém entra no sistema, hoje já a gente não tem segurança jurídica com as normas todas definidas em texto constitucional. Na medida que isso fica por lei complementar, como é que ficaria a questão da confiança da manutenção dessas regras? Será que cada ano nós não teríamos uma mudança grande nas normas de concessão? Isso não causaria uma quebra da confiança e da segurança jurídica contra as normas do sistema? O que você acha, Apio, com relação a isso? Não sei, eu estou olhando na internet agora que os estados e os municípios já caíram fora da reforma, então acho que o cenário é o
É o pior cenário possível, né? Enfim, né? Nós da esfera federal vamos ficar sozinhos pagando a conta. Então, quer dizer, buscar racionalidade num sistema desse, ou a federação funciona como um todo, enfim. Mas a ideia de federação sempre foi muito anêmica aqui no Brasil, nunca se desenvolveu, foi uma federação artificialmente criada, enfim. Então, tudo isso tem uma repercussão, né? As tradições se consolidam com o passar do tempo, há um encadeamento entre as gerações que vão construindo as tradições a partir dessa praxis, né? Então, na medida em que nós temos uma federação que foi artificialmente engendrada a partir de um sistema colonial que se converteu numa república, enfim, isso tudo tem um preço que é cobrado no futuro. Então, hoje nós estamos vendo claramente, tanto na esfera tributária quanto previdenciária, que o princípio federativo, que é o que deveria estar sendo discutido agora, antes do regime da Previdência, da reforma da Previdência, ou nova Previdência, está sendo posto de lado e vai continuar como um problema muito maior do que nós temos hoje no futuro, porque na medida em que os estados e os municípios se descolarem da União como um todo, né, da Federação como um todo, do ponto de vista prático, sem uma reforma tributária que acompanhe essa mudança, eu não vejo como os estados vão conseguir suportar o sistema, né? Não é totalmente impossível que isso aconteça. Essa é uma discussão, realmente, a questão porque o artigo 40, lembra quando eu botei na tela ali o artigo 40, era justamente uma dos pontos da discussão, porque o artigo 40 vincula regimes próprios dos estados, dos municípios e do Distrito Federal com as mesmas regras do regime próprio da União. Agora, uma reforma que está em debate, ela continua envolvendo nessa proposta todos os entes federativos no sentido de federação, de harmonia de regras, de concessão de benefícios nos regimes próprios de todos os entes federados. Na medida em que se deixar de fora estados e municípios, e se isso começar um debate internamente em cada estado e município para definir quais as regras vão seguir, realmente nós vamos ter um modelo, uma dificuldade muito grande, e a questão de solução do déficit nos estados fica bem prejudicial, né, no caso, se aprovado. Ô, João. Oi. Aqui. Não, tá. do outro lado. Outro lado. Tá, desculpe, eu não estava enxergando. Mas hoje de manhã eu ouvia na Rádio CBN, quando me caminhava para o aeroporto, de que os governadores fecharam alguns pontos de consenso no sentido de, um deles, não desconstitucionalizar a matéria previdenciária, incluir os estados e municípios, e a questão do não mexer dos benefícios rurais seriam os pontos. Não mexer nos benefícios rurais, no BPC, não desconstitucionalizar a matéria e manter os estados e municípios. Eu acho que se encaminha, e também não aceitar a capitalização. São esses pontos. Se encaminha para ir nesse sentido. Agora, pessoalmente, eu acho que deveria desconstitucionalizar sim, porque eu nunca vi um assunto ser tão debatido e não decidido. Porque eu acho que essa matéria, a reforma da Previdência, já é debatida no finalzinho do governo Dilma, já começou rumores, quando Joaquim Levy era ministro da Fazenda. E é um parto que parece que não sai, que faz uns 2, 3 anos que estão discutindo e não. Claro, é uma matéria que tem que ser bem debatida. Mas será que toda vez que precisar, e reforma da Previdência é um assunto que não é brasileiro, é mundial, ser tão difícil assim de tomar uma decisão que precisa encaminhar para frente? A questão é essa, não engessa demais toda a mudança na Previdência ter que ser por emenda constitucional? Por isso que talvez não fosse, na minha opinião, não fosse tão ruim desconstitucionalizar. Da desconstitucionalização. Vamos ver aqui um contraponto só para nós avaliarmos o tema, desconstitucionalização. Vou fazer o contraponto ao Helder aqui. Boa tarde, pessoal. A questão não é a desconstitucionalização, a gente tem que ter memória. A questão é por que a Previdência Pública foi parar na Constituição. O pessoal não lembra, essa turma que está aí, os nossos novos velhos ministros quebraram todos os fundos que existiram no Brasil. Por isso que foi parar na Constituição. Inclusive dos militares. Então, a gente tem memória curta. A questão não é por que tirar da Constituição. A questão é por que a sociedade teve necessidade, em 88, de botar uma questão singela na Constituição.
porque nós tivemos ação de 147%. Nós tínhamos pessoas morrendo sem receber benefício. Nós só habilitávamos e concedíamos benefício para as famílias. O cristão morria sem receber aposentadoria. Então, a gente não pode ver só um lado do pêndulo do movimento. A questão é que nós temos, não 26 anos, desde a emenda 13 de 93, nós temos 100 anos de processo de solidificação de direitos sociais. E a partir de um determinado momento, num determinado contexto social, se teve a necessidade de guindar uma garantia, porque a gente conhece o nosso legislador, de criar uma dificuldade para proteger um direito fundamental. Se nós estamos saindo do Estado Social, se ele faliu, é uma discussão maior, mas é uma realidade. Não é de hoje para agora, porque uma visão de 40, todo esse discurso que hoje está aqui, ele é falido na década de 60. Quebrou tudo. Todos os nossos novos velhos economistas são fracassados, eles não nos trazem uma solução nova. O sistema de capitalização já quebrou no Brasil, não é no outro mundo. 30 países já adotaram e voltaram. Aqui já quebrou. Todos os sistemas de capitalização quebraram, inclusive dos militares. Então, essa é a questão. Por que está na Constituição? Tem que pensar no todo. Tem mais alguém que queira falar sobre o tema desconstitucionalização? Apenas para complementar, viu, João? Sim. Tomando um pouquinho da paciência dos colegas que conhecem muito mais o assunto do que eu. Até eu sou praticamente um novato nessa questão de direito previdenciário e regime geral, então nem se fala. Tive que estudar agora, a exemplo do que o Júlio fez para efeitos de imigração. E acabei migrando. A questão ainda retorna à questão da tradição, né? Então, quer dizer, você pegar um modelo anglo-saxônico que se baseia na responsabilidade individual, forjado no calvinismo, forjado na religião luterana, e transportar isso para a nossa realidade, que é muito mais próxima da realidade europeia do Estado de Providência, como falou o Adriano. Então, a grande questão é essa, nós estamos mudando de uma forma quase que revolucionária de modelo, de toda a matriz está sendo alterada de forma abrupta, sem muita discussão, com argumentos de índole econômica, mas vai muito além disso, né? A matriz é filosófica, fala da filosofia política, fala de como nós vamos distribuir os recursos que são angariados através do Estado, né? O formato e o tamanho do Estado. Então, numa sociedade como a nossa, que não é forjada nessa matriz da responsabilidade individual, que é tão forte em países como os Estados Unidos, por exemplo, transportar para cá, para o Brasil, com uma economia incrivelmente mais débil do que a norte-americana, que se fortaleceu enormemente depois da Segunda Guerra Mundial e também por efeito da Segunda Guerra Mundial, né? O processo todo de industrialização e tecnologia. Então, me parece que é um passo rumo ao abismo. Não tem como fugir dessa ideia, sem nenhuma discussão. Ele tem, logicamente, tem um fundo dessa discussão, ela é justamente a questão do tamanho do Estado, do que Estado nós queremos, a questão da própria solidez da questão da proteção social. De qualquer forma, só um contraponto aqui, o Helder, eu acho que sim, todas as reformas, todas as mudanças que envolvam direitos sociais, elas têm que ser amplamente debatidas. E uma questão que me preocupa é que o debate está sendo levado mais pelo aspecto econômico do que de proteção de direitos sociais. Então, a gente tem que encontrar um meio termo, um equilíbrio, né? Não só aspecto econômico, não só garantias de direitos sociais, mas nós temos que encontrar sempre um equilíbrio. O que eu vejo no momento, a minha visão, é que a pauta dessa proposta, ou da reforma, como ela está sendo encaminhada, ela é uma pauta focada na questão econômica, na questão de reduzir gasto público na área de previdência e, com isso, ter um orçamento um pouquinho mais podendo ser voltado para outras áreas ou para fomentar o desenvolvimento ou o investimento em outras áreas públicas. Eu vejo mais nesse contexto. E a questão de proteção de direitos sociais, ela está sendo deixada de lado do debate. Não estou dizendo que tem que ir bem para um lado ou bem para o outro, mas eu estou querendo que
que me parece que a desconstitucionalização, então, ela dá mais facilidade, mais propicia mudanças mais rápidas no sistema quando houver necessidade de corrigir algum gasto mais elevado em alguma regra de concessão. Diga lá, Vou dar um aqui de advogado do diabo aqui. Já que o nosso sistema, tanto de RGPS quanto RPPS, ele tem bases de solidariedade ou repartição simples, enfim, a questão mais conceitual, que implica pacto de gerações, tu não achas que, na linha do que o Helder falou ali, de que se discute muito sobre previdência e as reformas tardam a acontecer, pacto de gerações, ele pressupõe que as alterações previdenciárias devam ser diluídas entre as diversas gerações para que nenhuma delas sofra um impacto significativo pelas mudanças, ou seja, a partir do momento que tu tardas a mudar o regime de previdência, ou seja, tu deixa primeiro o sistema ficar insustentável, ou que tu vislumbres ele insustentável num curto espaço de tempo, você tem que dar uma paulada numa determinada geração, porque a questão da pirâmide populacional que tu mesmo demonstras ali, daqui a 20, 30 anos, a gente vai ter uma inversão significativa, ou seja, se eu não diluo as mudanças no tempo, eu vou ter que dar uma paulada numa determinada geração para que eu consiga manter o sistema. Então, será que essa realidade brasileira e o entardecer, assim, a demora nas discussões previdenciárias e aprovação de reforma previdenciária acaba não gerando esse efeito, digamos assim, nefasto de estar discutindo uma reforma que é draconiana ou pesada demais, ou, quem sabe, focada demais no aspecto econômico porque não foi feita em uma época anterior que deveria ter sido feita? E será que a constitucionalização... Eu não estou dizendo que eu seja a favor, não, né? Mas será que isso acaba não botando um ingrediente a mais aí? Perfeito, eu acho que sim, eu acho que esse ponto é verdade. Toda vez que a gente retarda a tratar algo que está com algum problema, ele tende o problema a se agravar. Se você tiver uma doença e você retardar a procurar o tratamento e começar a tratar dela, quando você for efetuar o tratamento, pode ser ineficiente ou tem que ter um tratamento mais duro para poder dar o resultado. Concordo plenamente contigo. Talvez, justamente, se nós só olharmos um pouquinho só, quando a gente estava na PEC 287, proposta no início do governo Temer, que era uma proposta bem mais suave do que essa que nós temos agora, que é a PEC 06, certo? Se ela não for aprovada agora, a PEC 06, da forma com ela está ou com mudanças, poderá ocorrer que daqui a 2 anos ou a 3 anos tem uma outra proposta muito mais radical e muito mais dura do que essa que está sendo proposta agora. Mas também eu acho que o que eu quero dizer é que nem tudo que está ali proposto tem que ser realmente aprovado. Não é questão de não se fazer reforma da Previdência, é se fazer, mas justamente com ajustes que sejam um pouco mais suave para para a geração atual, por exemplo, e não seja tão radical, né? Não é no sentido de ser contra pelo contra, não. Eu acho que tem que ter um equilíbrio entre econômico e proteção social, é nesse contexto. Tá? A culpa é do Joesley. Não sei. Sim, a culpa seria dele, né? A culpa do... Tudo bem, Alto. Então, essa outra grande discussão que está à baila é a questão da capitalização e da solidariedade social, o modelo de repartição. Então, nós temos hoje, dentro do regime próprio e dentro do regime geral, a regra da solidariedade, ou seja, as gerações, nós estamos contribuindo, em regra, para sustentar os benefícios de quem já está aposentado e os nossos serão sustentados por outros que virão. Até o Erno estava colocando há pouco uma questão bem importante. O que acontece? A questão da migração para o modelo de contribuição até o teto do regime geral. O fato de os novos servidores estarem contribuindo somente ao teto do regime geral. O que isso já leva de imediato? Uma redução do que se arrecada no regime próprio, porque quando todos pagavam pelo teto,
do Supremo Tribunal Federal, sua remuneração integral para o regime próprio, o caixa do regime próprio era 1. Na medida em que hoje já um grande número já contribui só até o teto do regime geral para o regime próprio, a receita já está diminuindo. Então, essa mudança ela vai ocasionar, na medida em que a gente limita o teto, automaticamente já vai aumentar o déficit ou desequilíbrio do regime próprio no modelo atual, que é o de repartição. Agora, o modelo de capitalização é aquele da poupança individual, é aquele que cada um vai fazer a sua poupança. Como está dizendo, alguns migraram, mas não aderiram ao FUNPRESP, Jude, porque talvez não confiem no sistema, porque daqui a um pouco ele pode vir a quebrar na hora de receber o benefício, né? Então prefere deixar de pagar e investir, não é isso que está fazendo, Helder? É o Helder 1 também que migrou, mas está investindo por conta própria o recurso, porque não confia no FUNPRESP, mesmo sendo dito que tem a cota de participação do patrocinador, que seria a União, que dobraria o valor que iria para lá. É uma questão de confiança no sistema. Só que aquela situação, cada um vai cuidar do seu futuro ou do benefício que terá lá na frente, porque o benefício básico do regime será, no máximo, até, no caso do regime 5.839, que é o nosso teto atualmente, e o restante vai ficar por conta própria, a poupança que vai se fazer. Mas a grande questão que essa capitalização está na proposta é a capitalização substituindo todo o regime de repartição, mesmo a parte básica. Então, quer dizer, poderia ser criado um modelo de capitalização e até mesmo aquele valor que hoje seria do teto de 5.839 iria para uma conta de capitalização individual, certo? O do regime geral, por exemplo, também sairia do modelo de repartição simples, do 201, iria para um modelo de capitalização. E aí, ao invés dos recursos irem para a União para pagar os benefícios do regime geral, para pagar do regime próprio, criariam-se fundos administrados por um sistema financeiro que vai gerir esses recursos para pagar benefícios no futuro. Então, se esse modelo de capitalização for aprovado ou na forma como proposta, o que nós teremos no futuro? No aspecto de aumento ainda mais do déficit do regime geral e dos regimes próprios, porque as novas contribuições iriam para o Fundo Individual de Capitalização. E vamos pensar um pouco em jurisdição. Como é que ficaria a nossa jurisdição num caso de modelo de capitalização? Enquanto regime geral e regime próprio. O que nós teríamos? Perderíamos o previdenciário? Depende de como nós vamos entender isso, se é contrato ou se é instituto. Se for uma relação contratual, como é hoje Previ e Banrisul, o que for, fica nas relações privadas. Se a gente entender que mesmo sendo administrado por uma instituição privada, tem a natureza de uma previdência pública, continua com a gente. Eu te pergunto, e se tiver alguma demanda com o FUNPRESP, Júlio, tu vai propor aonde? Isso aí é competência das nossas turmas administrativas aqui no tribunal. Não, é estadual ou federal? A pergunta, se você, ou já temos o FUNPRESP, e se você tiver uma demanda com o FUNPRESP, de quem é competência para discussão? Eu acho que a JUF propôs até uma emenda, não foi, Michelotti, para que fique na Justiça Federal? Nessa PEC agora, né? A JUF, a Frentas encabeçou 4 emendas, e a JUF justamente essa para que ficasse claro que uma eventual demanda com o FUNPRESP fosse de nossa competência. Então partimos do pressuposto que atualmente não é nossa competência, certo? Não está claro. Não está claro. Não, mas vamos quer dizer, aí vai ter uma enorme discussão de competência de quem será. Mas em regra, vejam bem, o porquê desse modelo de capitalização, o porquê que principalmente do regime geral uma tendência até nós perdemos praticamente a nossa competência previdenciária, desembargador João Batista. Sabe por quê? Porque o que acontece? A proposta diz que
quem optar, quem já está no sistema mesmo do regime geral, poderá mudar e optar para o modelo de capitalização, que seria uma mudança também irrevogável e irretratável. O modelo de quem for contratado ou for a migração, o tomador de serviço, o empregador, não há no texto obrigatoriedade de ele contribuir sobre a folha para esse fundo. Então, o que deve ocorrer, e só para nós pensarmos dentro até da nossa competência, qual é que seria a tendência de ser aprovada uma proposta sem obrigação da contrapartida do empregador? Os empregadores dispensarem os empregados que não quiserem migrar do regime geral para o regime de capitalização. E ao contratar novos, contratar quem está no modelo de capitalização. E aí vem discussões, o sujeito ficou incapacitado, está querendo um benefício por incapacidade temporária. Está no modelo de capitalização, não será mais o regime geral. Vai pedir sua aposentadoria, está no modelo de capitalização. Será que não é isso que vamos ter pela frente? Se isso for nesses termos? Lázaro está dizendo que nós vamos ter que ter uma lei superveniente ao 8.212, porque nós temos a contribuição hoje dos segurados de qualquer regime como natureza tributária. Se nós tivermos a adoção de um sistema contratual de contribuições privadas, isso vai ter que ser dito, vai ter que ser escrito. Então, salvo engano, a competência continua como está. Se nós partirmos para um plano de previdência de sistema de capitalização com privatização integral, então nós não vamos ter contribuições com base na 812. Não. Exatamente, ela muda. O problema é que a regra que está na PEC 06, ela não é suficientemente clara. Ela deixa a abertura para uma regulamentação posterior. Mas a tendência é justamente nesse sentido. Qual é o objetivo? É desonerar as empresas do que contribui sobre a folha para ter apenas o fundo constituído com contribuições dos trabalhadores e, eventualmente, uma contribuição mínima do parte do empregador. Então, isso esvaziaria também o sistema de regime geral de previdência social, né? Até porque o que a gente assiste hoje nós estamos com um fechamento de agências do INSS em várias cidades. Tem várias cidades que já estão fechando as agências. E está nessa nova norma que foi aprovada, da 871, quem é que vai atender o segurado da Previdência a partir de agora? Está já a previsão dos que os cartórios de registro de pessoas naturais vão atender os segurados, Dr. Bochenek, boa tarde, vão entrar no sistema do INSS digital, vão digitalizar os documentos e vão mandar para a Previdência para depois para que tenha a decisão. Então, realmente, as agências tendem a desaparecer e o atendimento virá apenas através de convênios ou também dos cartórios que já está previsto na medida provisória que foi aprovada. Oi? Isso não fala, né? Se vai ser gratuito, porque assim, na verdade, os cartórios, eles na verdade não fazem nada gratuito. Embora a certidão de nascimento diz que é gratuito para quem utiliza, e até a certidão de óbito, depois tem um fundo que vem de cobrança de outros serviços, que aí é para ressarcir esses cartórios que fazem esse tipo de atendimento. Então, na verdade, não tem nada é gratuito, né? Não tem, até porque é privado, né? Então, tem que ter um pagamento. Agora, se vai ser feito com o pagamento por quem procurar ou se vai ser de uma outra forma, isso não está disciplinado no texto aprovado, tá? Tem uma pergunta, Sim. no que esse novo sistema que o governo está propondo, no que ele contribuiria para o crescimento assim, do país? Enfim, qual é, então... Essa é minha dúvida também, essa eu não sei dizer. Não sei, eu queria saber se os colegas, se alguém acha que vai
vai funcionar, né? Porque se falou de desoneração de folha, se falou... Sim, mas E isso também, a desoneração viria da própria União, porque na medida em que o servidor, criando capitalização, nem a contrapartida da União não seria mais obrigatória dos 22%. Mas aí esse dinheiro vai ser gasto no quê? Né? O que importa é assim, nós temos, historicamente, nós temos sistemas de formação de fundos, e esses fundos, na primeira geração, eles são superavitários, eles geram recursos para alocação. Nós vamos pensar lá na década de 60, não existia fundo de garantia e não existia INSS. Então, nós temos uma geração entrando, contribuindo, e a formação de fundos, e esses fundos geram investimentos. Nós temos o fundo de garantia, foi assim, PIS, PASEP e o próprio INSS. Nós temos uma geração, como agora, com o pessoal a partir de 2003, né, que entra para o regime próprio ou para os regimes privados. Uma geração começa a contribuir e forma um fundo. Esse fundo ele é aplicado na economia, né? Vamos fazer... Aqui nós temos em Porto Alegre, nós temos um bairro chamado IAPI. Esse bairro foi gerado com recursos dos aposentados e pensionistas industriários. Então, aquele fundo dos industriários tinha que fazer investimentos. Investia na construção civil, investia em imóveis, e aí, ele capitalizado, ele era indutor de desenvolvimento. Na primeira geração dos industriários que passaram a receber, tudo certo. Na segunda geração, o sistema quebra, que é o que ocorre em todo mundo, inclusive no Brasil, inclusive no INSS. Então, nós temos esse fluxo econômico, essa racionalidade econômica. Uma geração contribui, ou durante um determinado contribui-se e forma um fundo. Eu não quero fazer os meus colegas que fizeram a migração se jogar da janela, mas é o que ocorre. Nós temos hoje o Fundpresp e o Fundresp superavitário. Por quê? Porque só arrecada. Está se formando um fundo significativo. Então, quem olha para o fundo pensa, eu vou para lá porque lá está superavitário. Sim, mas esses fundos de capitalização, eles vão ser... que eles vão ser aplicados, que os recursos vão ser aplicados em algo que gere desenvolvimento do país? Eu botei na lista dos colegas, eu tenho certeza que todos os bancos do Brasil estão imbuídos de tirar o Brasil da inércia e, inclusive, ajudar o Brasil socialmente a pagar benefícios mínimos para pessoas lá do Iapoque, lá do meio do mato. Eles querem que os índios recebam um salário mínimo. Eu acredito piamente nisso. É isso que ocorre. Então, há uma dissociação do discurso. O que é importante nessa reforma é quem vai ficar com o fundo. Isso é a lógica, é uma lógica romana. A quem aproveita? Quem é que está capitaneando essa reforma? Quem tem interesse em botar mão num fundo de R$1 trilhão, que é a arrecadação estimada da Previdência, da Previdência Social no Brasil. Não digo, a gente não sabe que não vai ser... Todo esse valor não vai para a iniciativa privada, mas vamos pensar que essa turma fique com 500 bilhões. Já é muita grana. E é o que está por trás disso, isso não se discute. O cerne da reforma é botar a mão nesses recursos. Ninguém está discutindo quem vai sustentar ou financiar o déficit. E ninguém está discutindo qual é o custo da transição, porque os sistemas gerais... O INSS, os regimes próprios, eles vão continuar deficitários. E não se discute como satisfazer isso aí. É esse o ponto. É que esse dado que foi colocado das pessoas das empresas que vão preferir contratar aqueles que não estão, que migraram para o fundo de capitalização, é assustador, né? Porque não existe aqui, aí entra aquela coisa da nossa cultura. A nossa cultura não é essa de a pessoa sabe que precisa fazer o fundo, que precisa. Não, mas ele vai ser obrigatório. Aí a questão de estar vinculado a um fundo de capitalização vai ser obrigatório, porque também senão não atingiria o objetivo da mudança, né? Então tem que estar obrigatório, mas a gente vai ter mais miseráveis ainda, mais pessoas desistidas. Eu nem sou juíza do Previdenciário, mas eu sei que isso acontece. Então... Sim. Mas só um minutinho. Eu acredito que esse regime de capitalização não vai passar. Foi um embrião que não vai passar, pelo menos agora, até pelos custos de transição que o Erlon falou. Na minha opinião geral também, com relação a essa reforma da Previdência, o governo disse que está atirando aqui, mas está atirando lá, porque... Os regimes próprios de previdência já têm idade mínima, nós já temos idade mínima para aposentar no regime próprio, tem contribuição do inativo,
A maioria já que está entrando desde aquelas datas ali, já está limitado ao teto do INSS e outros ainda migraram. Teoricamente, posso estar enganado, mas parece que o regime próprio de previdência já está razoavelmente equilibrado com as regras certas. Então, o que vai mexer no RGPS? Aí a pergunta, não precisa mexer no RGPS, então, porque é superavitário? Bom, todo mundo sabe que eu me repito aqui, mas a minha rotina como juiz previdenciário é conceder aposentadoria para pessoas com 40 e poucos anos de idade. Com 40 e pouco, 42, 41, 43, 44. Beleza, então não precisamos mudar isso? Mas não há um dado... Por tempo de contribuição, por tempo de contribuição, porque nós somos... tempo especial convertido para comum acaba permitindo. O tempo especial e o tempo rural. Só um pouquinho tempo aqui, vamos especial, passar. tempo rural. Então, é verdade que nós, na prática, vemos realmente pessoas muito jovens se aposentando. Mas também não é verdade que a Seguridade Social seria superavitária se não fossem as desvinculações de receitas? Não é verdade? A Previdência, então, tem um tripé que deveria sustentar o RGPS também. Né? E justamente com esse tripé que eu acho que se busca acabar. Mas né? nós temos então, a Seguridade é superavitária, ou seria se não fosse, digamos assim... Tem a DRU, que é 30% que sai das demais arrecadações. Não foi? Considerada a questão da DRU sem desvinculação, é que a Anfip apresenta dados que dariam por um certo equilíbrio. Pela primeira vez, não é verdade? Mas só para nós entendermos aqui, Helder, a proposta, como ela está apresentada, qual é o impacto, né? No regime geral, o impacto previsto em 10 anos é uma redução de pagamentos de 807,9 bilhões em benefícios do regime geral. De regime próprio, a redução está em 224 bilhões. E de BPC-LOAS, 34,8 bilhões. Então, na verdade, se a proposta como ela prevê, independentemente de ter a capitalização ou não, a proposta com a mudança das regras de concessão dos benefícios, ela é um impacto estimado em 10 anos de 1,2 trilhões. E vindo o grande volume do regime geral. Por que vem mais do regime geral, em tese, em valores, do que regime próprio? Porque o número de beneficiários do regime geral é muito maior do que de beneficiários de regime próprio. Então, na conta, na divisão entre beneficiários de regime próprio e de regime geral, dos regimes próprios contribuiriam mais, porque o número de que recebe benefícios é menor. Mas tem essa proposta de impacto. E LOAS, provavelmente todos seriam revistos e cancelados, porque quem tem um patrimônio de supera R$93 mil estaria fora do BPC. Então, criaria um redutor muito grande, por isso que há uma grande discussão se o LOAS permaneceria ou não na proposta de reforma como está sendo colocado. Mas, então, esse é o impacto esperado. Só que nesse impacto, talvez ele serviria para pagar a migração também se ocorresse para o regime de capitalização, que, por enquanto, a hora diz que fica fora, a hora diz que fica dentro, mas é uma discussão ainda que nós temos. Esse, então, é o grande impacto na proposta. Tá? Bom, aí vem a questão da direito adquirido e expectativa de direitos. A PEC, ela apresenta na exposição de motivos a proposta que garante expressamente a questão de preservação de direitos adquiridos e, diz o texto, garante-se também regras de transição para os atuais trabalhadores formais, respeitando expectativas ou especificidades de cada regime de seus segurados. No artigo 9º, para os regimes próprios, então, está a questão de garantia de direito adquirido e quem implementou todos os requisitos antes da PEC, independentemente de requerimento. E o artigo 23, que garante, então, as regras do regime geral, quem também implementou antes da mudança. E aí a PEC traz 3 regras de transição para a aposentadoria por tempo de contribuição no regime geral e uma de transição para o regime próprio. E revoga todas as regras de transição, da emenda 41, né? E também da emenda 47. Tá? Então, ela revoga todas as regras de transição. Quando a gente vai no Supremo, temos uma súmula 359,
que diz que, no caso de os proventos, né, direito adquirido aos proventos conforme a lei regente ao tempo da reunião dos requisitos de inatividade, ainda quando só requerido na vigência de lei posterior menos favorável. Isso é importante porque toda vez que tem proposta de reforma em andamento, há uma corrida de aposentadorias de regime próprio, de regime geral, com medo de que quem não formalizou o requerimento estaria sujeito às novas regras ou não teria garantido pela falta do requerimento. Então, isso já foi discutido no Supremo algumas vezes e essa súmula 359 foi revista para dizer isso expressamente. Mas, com relação à expectativa de direito, ela não existe. Não existe, por exemplo, aí vem aquela questão seguinte, vamos pensar, está faltando o Edivaldo, né? O Júlio está falando, em setembro ele completa as regras. O Edivaldo está com 55 anos de idade? 54. Aí ele completa em setembro. Vamos supor que seja aprovada a PEC em agosto, que é o desejo do governo, né? Um mês antes dele implementar os requisitos dele. E ele quer por integralidade e paridade. Aí ele vai pular para 65 anos. Isso é... Como é que a gente interpreta essa situação? Faltando um mês, muda a regra, o sujeito ia aposentar no mês seguinte, com integralidade e paridade, com 54 anos, e aí, publicado, ele passa dos 54 para os 65. 11 anos num passe de mágicas. É a vida? Poderia morrer? Será que isso... Oi? Será que isso é razoável? O que você acha, doutor Márcio? Mas o Supremo fala que não há direito às regras de transição. Se elas forem modificadas e não tiverem sido implementados os requisitos, tem que submeter às novas regras. Então, esse é o problema, porque o que acontece? Se o sujeito, tudo bem, ele não implementou, ou ele não está, por exemplo, ele implementou 99% da regra. Falta 1% e aí ele, pum, é jogado para outra e tendo que permanecer ainda no sistema para ter aquele mesmo benefício que ele teria daqui 11 anos. Só que ele, quando chegar daqui 11 anos, ele não vai ter o direito àquele benefício. Porque há uma previsão na emenda de que a idade vai ser alterada assim que houver aumento da expectativa de sobrevida. Então, a cada 4 anos, possivelmente, vai ter aumento de 1 ano. Então, se passar depois de 8 anos, não vai ser 65, vai ser 67. Quando ele chegar no 65, vai estar no 68. Oi? Exatamente. Então, é esse o ponto da grande discussão também, de que ponto uma mudança não tem que respeitar uma expectativa de direito no ponto de que alguém que está atingindo, né? E essa discussão o Supremo, né, quando fez em relação à emenda 20, que se buscava, e veio a emenda 41, o Supremo disse que não implementado a emenda 20, vai para 41. Diga lá, Júlio. Não, é só um comentário. Por isso que eu estava tentando convencer o Edivaldo a migrar. Eu disse, Edivaldo, migra, porque, olha, daí tu garante pelo menos alguma coisa. Se tu ficar mais 10 anos, pelo menos não vai ficar pagando. A minha questão, embora saiba da discussão a respeito da questão do ato jurídico perfeito, é a questão da incidência desse entendimento em relação à própria migração, né? As regras da migração, como isso vai ser interpretado lá no momento da implementação dos requisitos. Eu migrei também, então não estou... Sim, sim, porque... Embora eu saiba da discussão a respeito do ato jurídico perfeito. O benefício especial só vai ser pago no momento que você atingir as regras para aposentadoria. E as regras poderiam ser mudadas durante... Sim, exatamente. Você não tem direito às regras do momento da opção. Quer dizer, exatamente, se você fizer agora e você vai ter que se aposentar aos 65 anos,
o teu benefício especial só vai ser pago aos 65 anos. Essa é a realidade, porque até que não implementar as regras de aposentadoria, e então também não teria direito ao benefício especial. Outra regra que trate do benefício especial como fórmula de atualização. Bom, aí é outra situação. Veja bem, se está se tirando da Constituição, tanto do regime geral como do regime próprio, a garantia da manutenção real do valor dos benefícios, certo? Vamos pensar nisso. A proposta retira aquela garantia de manutenção real dos benefícios com a revisão anual. Qual é a consequência disso? No próprio benefício especial. Bom, se não há o reajuste no benefício do regime próprio ou do regime geral, não vai ter também do benefício especial. Eu acho que a consequência ela é automática, porque vai ter o reajuste do benefício especial na medida em que vai ter o reajuste do benefício público. Sim, a questão toda, Laura. A contrapartida, muito bem, a contrapartida de quem optou pelo FUNPRESP hoje é paritária, 1 por 1. Poderia eventualmente ser reduzida para metade? Pode. No passado, só para vocês terem uma ideia, antes da emenda 20 de 98, não havia uma limitação da contrapartida dos fundos de previdência, que no caso vinculados a entes públicos para os regimes, para fundo de previdência de caráter complementar. Por exemplo, o Dr. João Batista trabalhou na Caixa Econômica Federal, eu trabalhei no Banco do Brasil, eu tinha Previ, eu tinha FUNCEF. Na época, antes de 98, a Previ, assim como a FUNCEF, para cada R$1 que a gente botava no fundo, eles colocavam 2. Veio a emenda constitucional 98 e reduziu, que poderia ser no máximo 1, certo? A regra do FUNPRESP é 1, mas está definido na lei do FUNPRESP, que é a 12.618, não está na Constituição. Então, poderia haver uma modificação, vamos dizer, até por medida provisória, reduzindo para meio, para 0,10 ou para 0,20? Pode. Não há. E o que se vai alegar? Direito adquirido a que continue a ter do patrocinador mais 1? Depende, né? É instituto ou é contrato? Se é contrato, se nós vamos para o Estado liberal, pacta sunt servanda. É 1 por 1, contratou, os colegas aderiram, na data da adesão, a cláusula está definida. Essa é a questão, né? A gente caminha são indefinições. Nós temos esse sistema novo que virá de capitalização como um sistema contratual, como é hoje, não até da Previ e da FUNCEF, mas nós temos já. Eu tenho com um banco privado, é contratual. E a alteração superveniente não me prejudica ou me beneficia, porque eu já contratei antes. Aí sim. Nós, lá na estadual, o que a gente vai discutir? Estava previsto, era INPC, era IPCA, era 1%, era 1 por 1, contratou, está contratado. No contrato privado. Será que teremos... Eu não recordo agora, né, quando foi isso, mas mês passado, acho que a STJ... Nós temos contratos, mesmo nós tendo Previ, nós tendo contratos institucionais, nós temos contratos bancários puros de previdência complementar. Vale o contrato. Era do Bradesco? Pois é, enfim, entenderam que valem as regras de quando implementados os requisitos, e não a regra vigente quando ele firmou o contrato. Ele aderiu ao plano de previdência complementar. Aí vem só mais uma questão. Já que nós estamos falando, já adiantando, nós temos aqui uma previsão contributiva, né? Que ela vai aumentar para até 22% a alíquota, dá uma alíquota média 16,8% aqui na nossa faixa remuneratória, e a previsão de uma contribuição extraordinária
por no máximo 20 anos para dar a equalização dos déficits do sistema, certo? Que não diz o percentual que pode ser, mas vamos imaginar que ela seja a mesma, né? Então, vamos imaginar, já que estão falando de benefício especial, estará de fora dessa contribuição extraordinária? Ou da própria contribuição como inativo? Quem vai receber o benefício especial vai ter desconto dessa contribuição aqui, que é a faixa remuneratória, vai ser atingida, e seria atingido pela extraordinária? O que vocês acham? O benefício vai ser pago sem desconto de contribuição? Está claro isso? Vocês arriscam? Oi? Não, diz que é compensatório, não diz que é indenizatório. Compensatório é o caráter do seguinte: olha, você estava contribuindo sobre a integralidade da tua remuneração, contribuiu 20 anos, agora você vai optar por ficar pelo teto do regime geral, aquilo que ultrapassou o teto do regime geral, até considerando a tua remuneração integral, você vai ter uma compensação do que já contribuiu. Então, essa é a natureza compensatória. Você não vai receber uma indenização, você vai receber uma compensação por aquilo que foi contribuído acima do teto do regime geral pelo período da contribuição. Certo? Acho que as notas técnicas da planta enxuram o caráter indenizatório. Só que eu não estou com elas aqui, o Michelotti provavelmente esteja muito mais habilitado a falar do que eu. Não. Agora, olha, vai dar separação daqui um pouco, hein? Eu renunciei ao mandato no almoço. Não, efetivamente eu não lembro ali do se está escrito indenizatório ou não, mas que leva a entender que o parecer é pela não existência de contribuição previdenciária sobre aquilo que foi recebido, é o que leva a entender. Outra coisa é não estar claro essa situação de caráter indenizatório, uma incidência de imposto de renda, por exemplo. Então, me parece que essa fixação de caráter indenizatório não está escrita ali, não está concluída no parecer. E tem outra coisa, né? Quem vai dizer se esse parecer vale ou não vale, se é redondo, se é quadrado, é o judiciário. E aí cabe a nós confiarmos no judiciário, né? Diga assim, do Supremo Tribunal Federal, né? Conforme o que está decidido no momento, me parece que não incide contribuição previdenciária, mas incide imposto de renda. Seria isso compensatório, né, Michel? Mas a verdade é que nós estamos trabalhando aqui sempre sobre areia movediça. Qualquer que seja a decisão, é tudo gerenciamento de risco, né? Então, voltando, pode acontecer o que é que pode acontecer com o benefício especial? Ou o que é que pode acontecer com o regime de integralidade e paridade? Aí, voltando àquela sua pergunta inicial, que eu respondo também. Eu migrei, como o Júlio falou, para economizar. Tudo é gerenciamento de risco, para qualquer lado. Na época a gente estava discutindo, vamos migrar, não vamos migrar. Olhava para cá, tem risco aqui. Olhava para cá, tem risco lá. Tudo tem risco, tudo tem risco. Então, eu achei que o menor risco seria migrar para economizar, tirar do Estado e eu administrar por conta própria, né? Tentar ver se eu não dependo, ou depender o menos possível do que venha a ser pago pelo Estado para mim no futuro, seja lá quando for, né? E também a gente tem que lutar, como o Júlio também já falou, pelo direito de não se aposentar, né? Ter saúde para não se aposentar, é o direito de não se aposentar e gerenciar o risco. Para mim, o menor risco era migrar, porque eu achei que, respeitando os entendimentos contábeis, é um barco que está afundando e a sociedade não aceita mais regimes de previdenciários distintos, né? Está meio difícil de justificar. Pois é um outro ponto. Deveríamos pedir. Não estou dizendo, não estou entrando na seara se eu sou favorável que tenha tudo igualado. Estou dizendo que para o público externo está difícil justificar os regimes distintos.
Para mim, o menor risco seria migrar, né, e não aderir ao Funpresp, foi o que eu fiz. Mas tudo realmente, quem me garante que o benefício, apesar de ser um ato irrevogável, né, Júlia, irrevogável, a única coisa que eu tenho é uma tese boa a meu favor, né, para ver se o Supremo Tribunal Federal lá no futuro, tomara que eu não precise, mas se precisar me garanta, mas para todo lado é risco. Vem a questão seguinte, isso seria natureza confiscatória, as contribuições, porque provavelmente aprovado a PEC, vamos supor que aprove ali no início do segundo semestre, e com o aumento dessas contribuições, da forma como estão previstas, o que nós iríamos ser acionados logo de imediato? Inúmeras ações para dizer, olha, essa contribuição tem caráter confiscatório, então não poderia ser aumentado, teria que ser uma alíquota única, do mínimo seria de 14% a alíquota, porque vai ser, né? E com o efeito progressivo. Aí, quando a gente busca no Supremo Tribunal Federal, tem julgados, por exemplo, do ministro Lewandowski, que foi do final, aliás, de 2018, que foi publicado, a progressividade que estava naquela medida provisória que era de 11% e 14%, foi dito que seria, ela não poderia ser aplicada porque a progressividade em matéria tributária supõe expressa autorização constitucional. Mas agora já nós não teríamos autorização constitucional? Daí a regra da não progressividade no sistema não cairia? Não seria válida alíquotas progressivas, como já houve decisões em outros momentos, em face de constituições estaduais? E aí nós vamos dizer, será que o Supremo, se for demandado e tiver a previsão na própria alteração constitucional com a progressividade, ele não vai dizer sim, é possível? Aí vem o ponto, tem efeito confiscatório? O Marcelo vai fazer a defesa novamente. Ele teria efeito confiscatório a soma do imposto de renda com a contribuição nesse patamar de chegar até 22% e mais a contribuição extraordinária? Até que ponto é o confiscatório? Não sei. O que eu queria colocar nesse momento da tua fala é uma preocupação que nós, no âmbito administrativo, já está aparecendo fortemente lá no CJF e em alguns tribunais, é a exclusão ou não reconhecimento de direitos em face da condição financeira, da condição econômica, seja lá o que for, orçamentária, melhor dizendo. E dou um exemplo. Nós conquistamos aqui, as 3 associações regionais, o direito aos colegas que têm ajuda de custo depois do período da GAJU, para que o acréscimo da GAJU somasse ao subsídio naquela competência respectiva da lotação, da remoção. E isso foi para o CJF para eles chancelarem lá e, enfim, liberarem a grana, porque o tribunal aqui não tinha essa competência. E o CJF simplesmente negou, reformou a decisão e o argumento foi unicamente orçamentário. Se passou ao largo da parte mais técnico-jurídica, ou, assim, aquela 2 letrinhas ali para não dizer que não falei do assunto, mas a discussão foi essencialmente sobre o aspecto orçamentário. Então, tentando entrar aí no assunto, se é confiscatório, se não é, vai cair naquela história de que a gente ganha mais e a gente vai ter que contribuir com mais e que a gente vai ter que dar o maior nosso esforço ali do que outros que têm menor remuneração. Eu não tenho dúvida de que esse argumento vai ser muito forte e se fosse para eu apostar, eu apostaria que perderíamos. Alguém quer mais se manifestar sobre a questão progressividade e efeito confiscatório tributário? Nesse aspecto que está previsto? Só a título de acréscimo ali que falou o Michelotti.
Eu acho que o próprio Supremo, viu, João, e colegas, ele está num processo, alguns vão dizer que está num processo involutivo, né, diante do quadro geral, mas eu acredito que nós estamos naturalmente num processo de evolução, né, de consolidação das instituições com seus percalços e pecados e os problemas todos que nós estamos vivenciando hoje no Brasil. Mas há um avanço e esse é um avanço inexorável. A questão central é saber se o Supremo está preparado para debater teoria política e debater o significado do princípio da igualdade, se está disposto a isso. Preparado no sentido de que o artigo 5º, o princípio da igualdade, contempla o núcleo, né, de todos os debates sobre o direito. Tudo isso que o Michelotti falou, enfim, para muitas pessoas, os fins sempre justificam os meios e para nós, né, da área do direito, é exatamente o oposto, né? Os fins nunca justificam os meios espúrios. Então, a questão central é essa, saber se o Supremo está disposto a pegar a teoria política que existe tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, quanto na Inglaterra. Nós vamos ver em Rawls, por exemplo, um argumento muito importante no sentido de que você pode estabelecer distinções entre as pessoas, inclusive para fins de cobrança de contribuição. Isso eu estou interpretando a teoria dele, obviamente. Desde que isso, de alguma forma, signifique também o resgate dos menos capacitados, daqueles que não tiveram a possibilidade de fazer opções livres, deliberações individuais que viessem a preservar o seu futuro. Hoje nós sabemos todos, como a colega mesmo mencionou, a vasta maioria da nossa população não tem essas condições mínimas, tanto de discernimento quanto de capacidade econômica para fazer essa deliberação individual. Um princípio que depois o Dworkin, em cima dessa obra do Rawls, veio desenvolver como um princípio de responsabilidade individual, que eu acho que todo o debate da teoria política tem que estar em torno dessa grande questão. Então, o Supremo está disposto a fazer o debate sobre o que é o princípio da igualdade. Em Portugal, foram obrigados em algum momento a fazer esse debate. Eles se defrontaram com essa situação de crise econômica e mais com uma autoridade bancária central, uma unidade política central, inclusive, que os obrigou a decidir isso. A dizer, não interessa se estão discutindo o princípio do não retrocesso social, vocês vão ter que cortar custos e acabou, senão vocês caem fora da comunidade europeia. Então, em algum momento, o Tribunal Constitucional português teve que se debater sobre isso, nós também, inexoravelmente, vai ter que debater essa questão. Então, a grande questão é essa. Primeiro, está autorizado a debater? Sim, está autorizado, porque, obviamente, a interpretação que vai se dar, a cláusula pétrea, que diz que você pode, sim, diminuir, mitigar direitos, mas não erradicá-los, naturalmente leva esse tipo de interpretação, de nulificar uma emenda constitucional que vem estabelecer distinções injustificáveis entre os cidadãos. No nosso caso, contemplando de uma forma absolutamente paternalista e quase que vergonhosa os militares para retirar de todos os demais. Então, como que você justifica isso do ponto de vista da teoria política? Então, o Supremo vai ser levado a esse debate e... Claro que se nós formos pegar o retrospecto do que nós temos, tanto sobre confisco quanto a questão da expectativa de direito e direito consumado, direito adquirido, no Supremo, tudo isso nos leva a uma reflexão bastante pessimista. Mas será que isso vai se consumar no futuro? Né? Nós usamos a experiência do passado para prever o futuro. Mas eu acredito que toda essa movimentação política ainda vai resultar lá na frente, num debate muito mais intenso sobre o significado da cláusula pétrea. Eu não sou tão pessimista assim, ainda que tenha migrado e ainda que tenha, né, do ponto de vista individual, optado pela tese de que as coisas vão ficar piores. Perfeito. Obrigado aí da contribuição. Então, a contribuição extraordinária. E, em linhas gerais, o que vai acontecer na proposta? Hoje nós temos um modelo de aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. Por idade, 60 anos, mulher, 65 homem, no mínimo 10 de serviço público, 5 no cargo e proporcional ao tempo contribuído como regra de cálculo. Tempo de contribuição, 60 e 55, 35 de contribuição homem, 30 mulher, 10 de serviço público, 5 no cargo, 100% a média.
A regra proposta prevê idade mínima de 65 anos para o homem, 62 para a mulher, 25 anos de contribuição mínima, 10 no serviço público e 5 no cargo. Só que o cálculo do valor do benefício ele vai ser diferenciado. Hoje nós teríamos, por exemplo, com 35 anos de contribuição, o equivalente a 100% da média. Aqui, com 25 vai dar 70% da média e para chegar ao 100% seriam necessários 40 anos de contribuição mínima. Quem é que perde mais nessa mudança? Perde mais no cálculo as mulheres, porque o que acontece? Embora as mulheres tenham menos 3 anos ainda de tempo, de idade, melhor, né? Na hora do cálculo do valor do benefício, o tempo que define o cálculo é o mesmo para homem e para mulheres. O que acontece? Então, se uma mulher se aposentar com 25 anos, ela vai ter 70% da média. Se o homem se aposentar com 25 anos, será 70% da média. Para a mulher atingir 100% da média, ela terá que ter 40 anos igual ao homem. Então, nessa mudança, tanto o homem quanto a mulher, no efeito para coeficiente de cálculo, tem a elevação e é tratado da mesma forma. O grande problema também, ou a grande mudança, é que atualmente é 80% dos maiores salários de contribuição de julho de 94. A mudança prevê que é 100% da média. Então, todo o período contributivo entra e não exclui os 20% menores. Então, essa é uma grande mudança nesta regra que vai alterar. Então, essa é a expectativa. Com 20 anos seria 60, só que o serviço público vai exigir no mínimo 25 anos, onde 25 parte de 70 e com 40 anos dá 100%. Pelas regras de transição, ninguém vai poder passar de 100%. E depois, pelas regras permanentes, poderá até superar, se chegar a 45 anos, 110% da média. Certo? Então, esta é a proposta do coeficiente de cálculo que está previsto o tempo de contribuição em percentual. A regra de transição, então, que é, na verdade, uma regra muito combatida, depois, amanhã também vai ter um trabalho mais específico, mais aprofundado sobre essa temática dessa aposentadoria. Mas o que acontece? A idade mínima do homem passa a ser 61 na regra de transição, em 2019, em 2022 vai para 62. A mulher sai de 56 e vai para 57. Mas vejam bem todos os requisitos cumulativos. Além, por exemplo, o homem, vamos pôr lá em 2022, 62 de idade, 35 de contribuição, 20 no serviço público, 5 no cargo e mais aquela fórmula de pontos. Então, o que vai acontecer? Sai de 86,96, vai para 87,97 em 2020, 2021, 88,98 e em 2022, 89,99. Então, o que acontece? Tem que somar todos esses requisitos e isso ainda não dá integralidade e paridade, dá média contributiva. 60, que daí daria ainda aqueles 100, podendo ser a partir de 60%, com 40 anos dá 100%, da média do todo o período contributivo desde julho de 94. E a outra possibilidade é a integralidade dos 65 anos o homem, 62 anos a mulher, para quem entrou até 31 de dezembro de 2003. E não faz nenhuma diferença para quem entrou até 16 de 12 de 98. Então, é essa mudança conceitual. E essa pontuação vai chegar ao ponto de 100 pontos para a mulher e 105 para o homem em 2033. Então, essa regra de transição aqui de cima, ela provavelmente se torna desinteressante com o passar do tempo, porque a regra dos 65 e 62 seria melhor do que cumprir todos esses requisitos que são cumulativos, não são isoladamente, porque se fosse só essa fórmula isoladamente, seria uma coisa, não, mas tem que ter no mínimo a idade partindo de 61 e logo em seguida 62 para o homem e a mulher de 56 para 57. Então, essa é a regra de transição que teria. Aí, essa situação, mesmo para quem eventualmente foi optante pelo benefício especial da migração, essas seriam as novas regras de aposentadoria também para desfrutar o benefício especial.
Então, por exemplo, o Júlio quer trabalhar até os 75, se não aumentar a compulsória para 80. O tempo que ele vai desfrutar do benefício especial será cada vez menor, né? Então, quer dizer, se ele se aposentasse aos 55, ele receberia um benefício especial por 30 anos. Se ele se aposentar aos 75, provavelmente ele vai receber um benefício, numa expectativa boa, de 10 anos, né? Então, o próprio benefício especial, que é a natureza compensatória, vai definir para o tempo de recebimento a data da aposentadoria. Então, isso também vai sendo jogado para frente para todo mundo, né? Porque daí não tem como ficar de fora. Ou, se for optar pela regra permanente, a regra permanente também é 65, 62. E tanto a regra permanente como essa daqui poderá ter o acréscimo da sobrevida que vai surgir a partir da data da reforma. Tudo certo aqui? Todo mundo silêncio? Complicou por quê? Não contava isso tudo? Sistemas de pontos. Não, todo esse sistema de pontuação, de requisitos cumulativos, a gente sempre faz sempre que muda a legislação previdenciária, complica, né? Ao invés de adotar a idade mínima lá em 99 ou 98, fez o fator previdenciário, e esses requisitos cumulativos só complicam. Enfim, acho mais que eu, por minha conta, vou seguir sempre a regra permanente, que é mais simples de entender, né? Só que ainda tem essa, não vai ser o 65, 62. Então, como você está falando, ainda vai aumentar. Vai aumentar. Conforme se mudar a expectativa você de sobrevida. Você está com 42? Assim fosse. 5-1. Tem 5-1, olha só. 5-1. Então, até os 65 são mais 14, né? São mais 14. Que por poderão se tornar 17. Por isso que o importante é cuidar da saúde, né? O importante é cuidar da saúde. No nosso regime previdenciário agora, uma das medidas mais importantes é essa. Até porque a pensão a ser deixada vai ser pequena, né? Pequena. Tá. Algum questionamento a mais nesse ponto? Então, a regra é de todos os regimes, pelo menos quando está proposto, serem envolvidos. A alteração de alíquotas, no caso dos estados, vão ter que ser aprovados pelas câmaras municipais e assembleias legislativas, e, no mínimo, ela terá que ser de 14%. Né? E ainda coloca a obrigatoriedade de todos os entes públicos instituir previdência complementar em, no máximo, 2 anos, porque hoje a maioria dos entes estaduais e municipais não tem previdência complementar, são poucos que ainda têm. Aí torna obrigatório a questão da previdência complementar para todos os entes da federação que têm regime próprio em até 2 anos. E agora vem uma regrinha que também é a discussão que está no 195, parágrafo 5º na proposta. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido por ato administrativo, lei ou decisão judicial, sem a correspondente fonte de custeio total. Desembargador João Batista, dá para dar os 25% na aposentadoria por idade da grande invalidez com essa mudança? O que o senhor acha? Será que isso... Como é que nós aplicaríamos isso no dia a dia na nossa jurisdição? Ações de saúde, ações de revisão de benefícios, porque o que está sendo incluído é a vedação por decisão judicial sem correspondente fonte de custeio total. A que ponto chegaria isso? Uma regra básica da Constituição que diz que a lei não excluirá a apreciação, lesão, ameaça de direito. Artigo 5º, você viu? Tranquilo. Declararia a inconstitucionalidade da emenda nesse ponto que em 2 linhas com a minuta feita pelo estagiário que começou ontem. Todos são unânimes com relação a esse ponto? Será que isso então não vai interferir? Muito bem. Vai, porque depois vai ter uma repercussão geral, que vai suspender tudo no Brasil inteiro, e vai ficar 20 anos sem ser julgado.
Sim, vai depender também do Supremo interpretar para dizer qual é a extensão dessa mudança no artigo 195, parágrafo 5º. Porque senão seria nos atar. Mas isso vem por quê? Por que essa proposta veio? Porque houve um levantamento feito pelo Tribunal de Contas da União e que chegou à conclusão que o Poder Judiciário é o responsável pela concessão de um percentual muito grande de benefícios previdenciários. Fez um levantamento e chegou à conclusão, não sei se foi em torno de 12% dos benefícios concedidos pela Previdência advém de decisões judiciais. Então, o Judiciário está interferindo muito na área previdenciária, concedendo benefícios de forma demasiada, sem considerar as revisões, e aí a única forma de conter o ativismo judicial era colocar numa emenda constitucional a vedação de concessão de benefícios ou de revisão sem correspondente fonte de custeio total. Só que tem uma questão importante nisso, que diz o seguinte, que o Supremo já julgou, que diz que quando o benefício ele é previsto constitucionalmente, ele não depende de fonte adicional de custeio, certo? Não está criando benefício. Tu não está criando. E quando o benefício ele já tem previsão no texto constitucional, já tem a sua correspondente fonte de custeio. Então, não poderia eventualmente criar um benefício não previsto na Constituição. Ou, no caso, agora com a desconstitucionalização, né? Mas, enfim, tem a previsão constitucional. Então, não pode... Mas a questão é estender. Oi? Aí não diz concedido, né? Está dizendo criar, aumentar ou estender. Criar... O verbo principal... Oi? Estender. Por exemplo, essa questão do 25%. Sim, é o extensão. Aí é a extensão. Aí teria a vedação dos 25%, que está lá, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. E um dos pontos que o Supremo suspendeu o repetitivo lá do STJ foi justamente com relação a custeio. Não é verdade? Foi já o motivo da suspensão. Aí viriam outras questões. A majoração, né? De que forma poderia ser majorado sem uma lei específica para isso ou sem a fonte de custeio? Acabou o contencioso judicial. Sim. Acabou o contencioso judicial, vai ser só administrativo, então. Não, tem ali, ó. Por ato administrativo, lei ou decisão judicial. Acabou, não tem mais nada. Não. Até uma provocação, João. Não somos só nós, né? Sim, não, tanto administrativamente. O abono de permanência da emenda 47, ele é concedido para a administração pública por uma consulta do Tribunal de Contas da União, que aplicou para as hipóteses da emenda 47, com base na tua instrução normativa número 2, 2009, por analogia. Então, o próprio Tribunal de Contas também seria destinatário da norma. Sim, seria também o próprio Tribunal de Contas, seriam todos os entes, né? Administrativo ou judicial. Então, esse é um outro ponto polêmico, né, entre tantos, que ainda estão para debater, que vai ser visto também outros no decorrer do curso. Eu quis trazer alguns pontos aqui, me parece que esse item aqui é bem próprio que vai atrapalhar. Então, de maneira geral, do que já foi falado, essas regras todas, elas retardam, impedem ou dificultam o acesso aos benefícios e provavelmente vai ter alguma exclusão previdenciária, principalmente quando nós tratamos em benefícios que eu não coloquei aqui, de BPC, do regime geral também, né? A reforma realmente ela é necessária, acho que todo mundo concorda que tem que ser feita uma reforma, agora a dúvida é qual é o termo ideal, qual é o que deve ser feito, e por isso esse é um momento que está sendo debatido e que vai gerar muitas polêmicas posteriormente à aprovação de uma possível emenda. Nós vamos ser acionados, muitos, a partir do que for aprovado, tanto em regime próprio como em regime geral. Então, na minha visão, o que a reforma deveria ter? Manter adequada cobertura social, a suficiência dos benefícios e a sustentabilidade financeira no longo prazo. O difícil é encontrar quais são os pontos para garantir isso tudo, né? E aí que está o grande debate em relação a esse ponto. Bom,
Feito isso, eu queria propor um pequeno, não sei se alguém quer debater algum ponto mais disso que nós falamos agora, para nós fazer um pequeno intervalo e já uma atividade prática na sequência, né? Não sei se vocês querem debater algum ponto a mais sobre essa primeira parte do nosso tema, dessa retrospectiva e do que está por vir, né? Era esse um primeiro ponto assim mais interessante para iniciarmos o debate.